O que aconteceu numa quinta-feira comum em São Paulo foi gravado pelas câmeras internas de uma agência bancária. 3 ângulos diferentes. Áudio perfeito. E o que as câmeras gravaram naqueles próximos 47 minutos mudaria não apenas 2 vidas, mas exporia um segredo que o sistema bancário brasileiro tentou abafar por anos. Até hoje, ninguém consegue explicar por que uma simples gerente de contas fez aquilo. Isadora Matos tinha 31 anos e um problema. 3 meses como gerente premium, 0 novos correntistas VIP. O diretor já avisara. Em mais 3 dias ela seria transferida para uma agência esquecida nos arredores da cidade. Então entrou Augusto Montes. Quando Augusto Montes atravessava a porta giratória de um banco, gerentes veteranos lembravam subitamente de documentos urgentes no cofre. Não era só o patrimônio estimado em 400 milhões, nem a frota de carros que intimidava. Era a fama. Nessa quinta-feira, Augusto queria algo simples: abrir uma conta private e pedir um cartão Black com limite. Mais um brinquedo financeiro para sua coleção. A primeira coisa estranha aconteceu no instante em que se cumprimentaram. Isadora perguntou: "O senhor quer abrir uma conta ou quer abrir possibilidades?" Augusto, acostumado a bajulações previsíveis, parou. Analisou a mulher à sua frente como quem examina uma peça de xadrez inesperada. Cabelos presos num coque que já mostrava sinais de um dia exaustivo. Blazer levemente amassado. Mas os olhos não baixavam. "Depende", ele respondeu, apoiando-se na mesa dela com calculada casualidade. "Que tipo de possibilidades você oferece?" O ar-condicionado da agência parecia ter parado de funcionar. Isadora abriu uma gaveta e tirou não os formulários padrão, mas um tablet preto que Augusto nunca tinha visto em nenhum banco. "Existem contas que guardam dinheiro." Ela deslizou o dedo na tela com uma lentidão deliberada. "E existem contas que multiplicam oportunidades." "Continue." A voz dele saiu mais rouca que o pretendido. Ela se levantou, contornou a mesa. Perfume de jasmim com algo mais perigoso. "O senhor conhece o protocolo Avalon?" Augusto conhecia todos os produtos financeiros do mercado. Todos. Mas Avalon? "Está me oferecendo algo que não existe?" "Estou oferecendo algo que não deveria existir." Ela estava perto demais agora. Mas antes... Isadora tocou o tablet e a tela mostrou números que fizeram Augusto franzir a testa. "Preciso saber se o senhor tem apetite para o risco real." "Querida," ele riu, aquele riso que já tinha fechado negócios de milhões, "eu inventei o risco neste país. Não esse tipo de risco." Ela voltou para trás da mesa, mas manteve o contato visual. "Estou falando de algo que pode multiplicar seus 400 milhões em 2 anos. Ou fazer você perder algo muito mais valioso que dinheiro. Impossível perder o que não se pode tirar de mim. Sua reputação? Indestrutível. Sua sanidade? Questionável desde sempre. Seu controle? Pela primeira vez em anos, Augusto Montes não teve resposta imediata. Isadora sorriu. Não o sorriso profissional de gerente de banco. Era o sorriso de quem segura 4 ases e sabe que o oponente está blefando com par de 2. "Vou precisar de garantias", ela disse, digitando algo no tablet. "Não financeiras, pessoais." "Que tipo de garantias pessoais?" "As câmeras desta sala têm um ponto cego." Ela apontou para o canto direito. "Ali, entre o arquivo e a janela. 12 centímetros quadrados onde nada é gravado." E é ali que os negócios do protocolo Avalon são selados." O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade não bancária. Augusto se levantou. 1,85 m de poder, acostumado a conseguir tudo. "Você tem noção de com quem está falando?" Augusto Montes herdou 50 milhões aos 21, transformou em 400 milhões aos 35, 3 casamentos, 3 divórcios, cada ex-esposa com uma fortuna de consolação. 17 processos, por práticas comerciais agressivas, todos arquivados. Coleciona carros que nunca dirige e obras de arte que nunca aprecia. Ela também se levantou. "Mas sabe o que as câmeras do seu prédio registraram ontem às 3 da manhã?
O maxilar dele travou. Um homem no terraço sozinho, olhando para o vazio por 2 horas. Isadora baixou a voz. Esse é o homem que precisa do protocolo Avalon, não o milionário. O homem vazio que o dinheiro não consegue mais preencher. Você me investigou? Eu reconheci. Leva um para conhecer outro. Você não tem nada a ver comigo. Não? Ela abriu a segunda gaveta, tirou um envelope pardo. Sabe o que é isso? Minha carta de demissão, já assinada, datada para 3 dias atrás. Eu já estava fora quando você entrou. Tecnicamente, não sou mais funcionária deste banco. Então, o que diabos você está fazendo? Apostando tudo numa última jogada. Ela empurrou o tablet em sua direção. A pergunta é, você tem coragem de apostar também? Na tela, uma única linha de texto. Transfira 1 milhão agora. Receba a localização. Isso é golpe? Isso é teste. Se você transferir, recebe um endereço. Se for até lá, descobre o que é Avalon. Se não gostar, ela deu de ombros. Perde 1 milhão. Quanto você gasta por mês em besteiras? Mais que isso. Então, Augusto olhou para a mulher que acabara de jogar a carreira no lixo para fazer uma proposta insana. Olhou para o ponto cego das câmeras. Olhou para o tablet. E se eu denunciar você agora? Denuncia quem? Uma ex-funcionária que você nunca conheceu? Chequei o sistema antes de você entrar. Seu nome não está em nenhuma agenda hoje. Oficialmente você nunca esteve aqui. Ele riu. Um riso genuíno dessa vez. Você é completamente louca. É por isso que vai funcionar. Augusto pegou o celular. Número da conta. Ela não deu. Em vez disso, aproximou-se dele, passou pelo espaço de 12 centímetros sem vigilância e sussurrou números no seu ouvido. Sua respiração no pescoço dele demorou 1 segundo a mais que o necessário. Feito, ele disse, mostrando a confirmação da transferência. Isadora pegou o próprio celular, digitou algo, mostrou a tela para ele. Um endereço nos Jardins. 00:30, sozinho. 3º andar. E você estará lá? Eu? Ela começou a recolher suas coisas pessoais da mesa, incluindo o tablet misterioso. Eu nunca estive aqui. Enquanto ela guardava tudo numa bolsa de couro, Augusto notou. As gavetas estavam vazias. Ela tinha planejado tudo. Uma última coisa. Isadora parou na porta. Se decidir ir, use gravata vermelha. Por quê? Porque vermelho, ela sorriu de novo, aquele sorriso não bancário, é a cor de quem está disposto a sangrar. E saiu. Augusto ficou sozinho na sala, com a sensação perturbadora de que tinha acabado de assinar algo muito mais perigoso que um contrato. Nas câmeras de segurança, o registro mostrava apenas um homem rico parado numa sala vazia, falando sozinho por 47 minutos. Mas o que as câmeras não podiam registrar era o momento exato em que Augusto Montes, o homem que tinha tudo, descobriu que ainda podia sentir algo que achava morto. Adrenalina pura. Jardins, 23h47. Augusto estava parado na calçada havia 13 minutos, fumando o 3º cigarro de uma carteira, que tinha jurado jogar fora há 2 anos. O endereço levava a um prédio comercial de vidro negro, desses que refletem a cidade, mas não revelam nada do que acontece dentro. Gravata vermelha. A única que tinha era uma Hermès de seda, que custara R$8.000. Agora parecia uma coleira de cachorro caro. Às 23h55, uma Mercedes preta parou na esquina. Não era Isadora quem saiu, mas um homem de seus 60 anos, calvície estratégica, usando gravata vermelha. Depois um Porsche branco. Uma mulher loira, 40 e poucos, Scarpin Louboutin e gravata vermelha adaptada como lenço no pescoço. Até meia-noite, Augusto contou 12 pessoas entrando no prédio. Todas com algum toque de vermelho. Todas com a mesma expressão. Controladamente ansiosas. Quando o relógio do celular marcou 0000, as luzes do térreo se apagaram, exceto o elevador. Augusto entrou. No painel, apenas o botão do 3º andar funcionava. Enquanto subia, uma música tocava. Não era elevator music. Era Ravel, bolero,
crescendo em intensidade. As portas se abriram para um corredor de paredes negras, iluminado apenas por uma linha de LED no chão, como as luzes de emergência de aviões, guiando para a única porta no final. Na porta, uma íris scanner. Olhe fixamente por 3 segundos, disse uma voz feminina do interfone. Não era Isadora. Luz verde. Clique. A sala do outro lado era o oposto do corredor, branca, ampla, com janelas do chão ao teto, mostrando São Paulo em 360 graus. No centro, uma mesa redonda de vidro, 12 cadeiras. 11 ocupadas. E Isadora. Mas não a Isadora do banco. Cabelos soltos em ondas calculadas, vestido preto, que era uma obra-prima de sugestão sem revelação. Batom da cor de promessas perigosas. Augusto, ela disse seu nome como quem prova vinho. Bem-vindo ao Avalon. Ele sentou na única cadeira vazia exatamente à frente dela. Adoraria dizer que não estou impressionado, mas está. Ela cruzou as pernas. O movimento foi acompanhado por todos os homens na mesa. Senhoras e senhores, nosso 12º. Uma mulher de cabelos grisalhos, que Augusto reconheceu como dona de uma das maiores construtoras do país, falou. Ele sabe as regras? Ainda não, Isadora respondeu, sem tirar os olhos de Augusto. Preferi que descobrisse na prática. Arriscado, comentou um homem que Augusto tinha certeza ser um desembargador aposentado. Todo prazer relevante é. Isadora se levantou, caminhou até um aparador de cristal, serviu 2 doses de algo âmbar. Primeira regra, Augusto. Nesta sala ninguém mente. Impossível. É o que todos dizem no início. Ela entregou o copo a ele, seus dedos se tocando por um segundo calculado. O que está no seu copo custa R$50.000 a garrafa. É destilado com uma substância que a FDA americana classificou como perigosamente desinibidora. Não é droga, é liberação. Soro da verdade? Soro da verdade obriga. Isso... Ela bebeu o seu de uma vez. Isso seduz você a querer contar. Augusto provou. Queimava como uísque, mas terminava como mel. E qual o objetivo? Um homem que parecia banqueiro demais para ser apenas banqueiro respondeu. Negócios de verdade só acontecem entre pessoas que não podem se trair. Chantagem mútua? Cumplicidade garantida, corrigiu a loira do Porsche. Todos aqui sabem segredos dos outros que valem mais que dinheiro. E fazemos algo com isso? Fazemos tudo com isso. Isadora voltou para sua cadeira, mas não sentou. Ficou atrás dela, mãos no encosto, inclinada o suficiente para ser perturbadora. Segunda regra. Todo mês, um membro propõe um negócio. Os outros são obrigados a participar com capital, conexões ou capacidades especiais. Que tipo de capacidades? Do tipo que não se lista em currículos, disse o desembargador, e todos riram de algo que Augusto não entendeu. Mês passado, continuou Isadora, fizemos uma aquisição hostil que oficialmente nunca aconteceu. Lucro de 80 milhões, divididos proporcionalmente ao comprometimento de cada um. Comprometimento? Ela contornou a mesa, parando atrás de cada cadeira enquanto falava. Jorge aqui forneceu informação privilegiada do Banco Central. Márcia garantiu que a CVM olhasse para outro lado. Roberto... Ela passou a mão no ombro do homem que fechou os olhos. Roberto fez o CEO rival ter um problema pessoal muito público numa boate muito privada. Isso é... ilegal. Isadora estava atrás dele agora. Não, imoral? Talvez. Lucrativo? Definitivamente. E se alguém quiser sair? Silêncio. Terceira regra, a voz dela no seu ouvido. Ninguém sai do Avalon. Você pode parar de vir, mas nunca deixa de pertencer. Parece ameaça. Parece? Ela riu voltando para sua posição. É promessa. Pergunte ao ministro Cavalcante. Augusto conhecia o nome. Tinha se suicidado 3 meses atrás. Vocês... Nós, nada. Ele tentou usar o que sabia para a campanha política. Descobriu que alguns segredos pesam mais que ambições. O desembargador limpou a garganta.
Isadora, já que é sua vez de propor, talvez devesse explicar o projeto deste mês. Ela sorriu. Aquele sorriso que Augusto estava começando a entender ser uma arma. Este mês vamos comprar a construtora Mendes. Impossível, reagiu Márcia. Vale 2 bilhões e não está à venda. Valerá 800 milhões em 2 semanas e implorará para vendermos por 500. Como? Isadora foi até a parede de vidro, São Paulo brilhando atrás dela como um cenário de filme noir. O filho do Mendes tem um problema com apostas. Deve 40 milhões para pessoas que cobram em sangue. A esposa tem um amante há 3 anos, o próprio sócio dele. E a empresa tem um rombo de 300 milhões maquiado por contabilidade criativa que nossa querida Receita Federal está prestes a descobrir. Como você sabe disso tudo? Perguntou Augusto. Porque eu criei metade desses problemas. O silêncio foi apreciativo. O filho, ela continuou, acha que conheceu uma herdeira venezuelana num cassino em Punta del Este. Sou eu. A esposa recebe informações anônimas sobre contas secretas do marido. Sou eu. A denúncia na Receita. Ela deu de ombros. Você está destruindo uma família. Estou criando uma oportunidade. Eles já estavam podres. Só acelerarei a decomposição. E precisamos de quanto? Perguntou o banqueiro. 50 milhões agora para criar a crise. 500 milhões em 2 semanas para a compra. Retorno estimado de 400% em 6 meses quando revendermos os ativos. Risco? Médio, se todos fizerem sua parte. Ela olhou diretamente para Augusto. Alto, se alguém desenvolver consciência. Todos olharam para ele. E se eu recusar? Então descobrimos se você tem estômago para o que realmente move este país, ou se é apenas mais um rico entediado brincando de ser perigoso. Augusto sentiu o álcool fazendo efeito. Não estava bêbado. Estava desinibido. Sabe o que acho? Diga. Acho que você não era gerente de banco. Nunca foi. Isadora inclinou a cabeça, curiosa. Acho que me escolheu. Investigou. Seduziu com essa história toda. E estou interessado em saber até onde você iria para me convencer. A temperatura da sala mudou. 4ª regra, Isadora disse baixo, mas todos ouviram. Negociações privadas acontecem no andar de cima. Há mais um andar? Ela já estava no elevador privado que Augusto não tinha notado antes, segurando a porta aberta. Você vem descobrir ou vai ficar aí fingindo que ainda tem escolha? Augusto se levantou. O desembargador murmurou algo como, coitado. A loira riu. No elevador, o espaço era pequeno demais para 2 pessoas que emanavam tanta tensão. Isso faz parte do teatro? Ele perguntou. Que parte? Ela apertou o botão. Cobertura. Essa parte onde fingimos que é sobre negócios. Não estamos fingindo. O elevador subiu. Só não é apenas sobre negócios. As portas se abriram para um apartamento que era puro pecado em mármore Carrara e vista de milhões. Bar completo, lareira acesa apesar do calor e uma parede inteira de monitores mostrando mercados financeiros do mundo todo. Seu? Nosso. O Avalon mantém para negociações delicadas. E somos delicados? Isadora serviu 2 drinks. Dessa vez, sem pressa. Você tem 5 minutos para me convencer a não destruir sua vida, Augusto. Como? Sei sobre Zurique. Ele gelou. Ninguém sabia sobre Zurique. 200 milhões não declarados, conta fantasma, origem questionável. Você está blefando. Ela pegou o celular, mostrou documentos que não deveriam existir. 5 minutos. Começando agora. O elevador descia em silêncio pelos andares do prédio comercial de vidro negro. 3º, 2º, 1º, térreo. Dentro daquela caixa metálica, Augusto e Isadora mantinham uma distância calculada, mas o espaço entre eles vibrava com uma eletricidade que nenhum dos dois ousava nomear. Era como se o ar tivesse se tornado mais denso, mais quente, apesar do ar-condicionado funcionando perfeitamente. Quando as portas se abriram para o hall deserto, a São Paulo das 2 da manhã os recebeu com seu silêncio particular, aquele que só existe quando milhões dormem e apenas os insones testemunham os segredos da madrugada.
Isadora perguntou sobre o carro dele, e Augusto admitiu que havia dispensado o motorista às 11. Tinha sido otimista sobre como a noite terminaria, ou talvez apenas esperançoso de que não dormiria em casa. A ironia arrancou dela um quase sorriso, desses que aparecem quando reconhecemos as mentiras que contamos a nós mesmos. Ela digitou algo no celular, pedindo um Uber Black que chegaria em 3 minutos. Quando ele sugeriu dividirem a corrida, ela estabeleceu a primeira barreira da noite. Cada um seguiria seu caminho. Morava perto demais, ela disse, como se o endereço fosse uma intimidade que ainda não estava disposta a compartilhar. Do lado de fora, o vento frio de julho fez Isadora cruzar os braços sobre o corpo. Augusto tirou o paletó num gesto que poderia ser lido como cavalheirismo, mas ambos sabiam que era mais que isso. Era um teste, uma dança, uma proposta disfarçada de cortesia. A recusa dela veio rápida, mas ele insistiu que era apenas um paletó, não uma proposta de casamento. Isadora respondeu que nada entre eles era apenas alguma coisa. As duas peças, paletó e casamento, esquentavam por fora e complicavam por dentro. A troca de provocações continuou até o Honda Civic preto parar no meio-fio. No momento da despedida, Augusto segurou a mão dela. Não o pulso como havia feito antes, mas a mão aberta, um gesto que carregava mais súplica que dominação. Ele queria saber onde se encontrariam no dia seguinte, mas ela jogou com a ausência de seu número de telefone. Se ele não tinha, então não era para ter. Mas no último segundo, já dentro do carro, Isadora cedeu ao impulso e aceitou o paletó. Quando seus dedos se tocaram na troca, a corrente elétrica que passou entre eles foi quase visível. O carro partiu, deixando Augusto na calçada, sem agasalho no frio da madrugada, mas com um sorriso que não visitava seu rosto havia anos. Uma única certeza pulsava em sua mente. Aquela mulher iria destruí-lo, e ele mal podia esperar. Dentro do Honda Civic, Isadora abraçava o paletó como se fosse um amante. O cheiro dele a envolvia, Tom Ford misturado com tabaco de charuto caro e algo indefinível que era puro poder e perigo. A combinação com seu próprio perfume de jasmim criava algo novo, sedutor e ameaçador ao mesmo tempo. Quando o motorista perguntou o endereço, ela quase entregou o verdadeiro, quase baixou mais uma guarda. Mas se conteve a tempo e pediu para ser levada ao Hotel Unique. Ir para casa era impossível naquele estado, com o cheiro dele impregnado em sua pele, a voz dele ecoando em sua mente, o toque dele ainda queimando em seu pulso. A verdade que Isadora não podia admitir nem para si mesma era que o plano havia saído dos trilhos no momento em que Augusto Montes atravessou a porta do banco. Deveria ser simples, seduzi-lo financeiramente, fazê-lo acreditar no Avalon, usá-lo e descartá-lo quando não fosse mais útil. Mas Augusto não era simples. Era uma força da natureza disfarçada de homem, e pela primeira vez em 6 anos de golpes e manipulações, ela não sabia mais quem era a presa. Seu celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Augusto havia conseguido seu número. 50 milhões compravam muitas informações, ele explicou. A conversa por mensagem que se seguiu foi um jogo de provocações onde cada palavra carregava duplo sentido. Ele não conseguiria dormir, e ambos sabiam o porquê. No terraço de sua cobertura na Vila Nova, Augusto estava exatamente onde Isadora havia dito que estaria, contemplando o vazio às 4h47 da manhã. A ironia de ela conhecer seus hábitos noturnos, suas madrugadas insones, o perturbava profundamente. Como ela sabia sobre o buraco que o dinheiro não conseguia preencher? Entre um uísque e outro, ele admitiu para si mesmo a verdade crua. Estava faminto. Não de comida ou sexo, mas de algo real, num mundo de plástico e transações. Faminto de perigo numa vida blindada. Faminto de alguém que o desafiasse em vez de bajulá-lo. Faminto dela. Tentou investigá-la, usando sistemas aos quais não deveria ter acesso, portas deixadas abertas por hackers que financiava. 2 horas de busca resultaram em nada além de uma vida perfeita demais para ser real, como se Isadora Matos tivesse sido criada, não vivida. Quando ela ligou às 5 da manhã,
sabendo que ele não havia dormido, sabendo até quantas requisições de dados ele havia feito sobre ela, Augusto entendeu que estava sendo monitorado tanto quanto monitorava. Era um jogo de gato e rato, onde ninguém sabia ao certo quem era qual. A revelação de que Isadora Matos não existia antes de 2021 veio acompanhada de confissões ainda mais perturbadoras. Ela era alguém que havia renascido de algo que homens como ele haviam causado. Não era vingança, ela disse, era justiça poética. E o pior de tudo, ela pretendia fazê-lo se apaixonar para então entender o que era perder tudo. A conversa terminou com uma negociação para almoço no Fasano ao meio-dia, terreno público e neutro, onde ambos precisariam de testemunhas para não fazer o que desejavam. No Hotel Unique, deitada numa banheira de água morna, Isadora observava o paletó dele pendurado na porta enquanto ligava para Ricardo. A conversa revelou camadas de seu plano. Augusto havia assinado algo. Um começo havia sido estabelecido, mas ela estava se envolvendo mais do que deveria. Ricardo a lembrou de Marina, a irmã dele que havia morrido, a melhor amiga dela que havia perdido tudo. Alguém no Avalon era responsável, e Augusto era a chave para chegar ao culpado. O problema crescente era que quanto mais Isadora conhecia Augusto, mais certeza tinha de que ele não era o responsável direto pela tragédia. Mas isso não mudava nada. Ele ainda precisava cair. Todos eles precisavam. A questão que a atormentava era se ela deixaria que ele caísse em cima dela primeiro, se permitiria que o desejo que crescia entre eles consumisse o plano antes que o plano consumisse a ambos. O relógio do Fasano marcava 12h07 quando Isadora fez sua entrada. O atraso de 7 minutos era calculado, uma demonstração sutil de poder que homens como Augusto entendiam perfeitamente. Ele já estava posicionado na mesa do canto, de costas para a parede, observando todo o salão como um general surveying um campo de batalha. O vestido branco valentino que ela escolheu era o oposto completo do preto sedutor da noite anterior. Uma mudança psicológica deliberada, mostrando camadas, facetas diferentes da mesma mulher perigosa. Cada passo dela pelo restaurante atraía olhares, mas Augusto manteve-se impassível, apenas levando o uísque aos lábios enquanto a observava se aproximar, como um predador observa outro predador. Quando ela se sentou, ele comentou sobre os 7 minutos previsíveis de atraso, e ela respondeu questionando por que ele não se levantaria para uma dama. A resposta dele foi certeira. Se levantaria para uma dama, mas ela era uma predadora. O tom estava estabelecido. 2 caçadores reconhecendo um ao outro. Nenhuma pretensão de civilidade além da necessária. O ritual de pedidos revelou mais sobre ambos do que qualquer conversa poderia. Isadora escolheu ostras e champanhe Krug, afrodisíaco e luxo, sedução e poder. Augusto pediu seu steak mal passado, sangrento, uma metáfora não muito sutil sobre sua visão da vida como morte em câmera lenta. A filosofia nihilista dele, de que vida era apenas cortar, sangrar e consumir, encontrou nela uma observadora fascinada e repelida em igual medida. Cada movimento dela ao comer as ostras era deliberadamente sensual, e ele observava como quem não fazia amor havia tempo, uma provocação que ela devolveu, dizendo que sexo não era fazer amor. Para ela, era ferramenta. Então, Augusto soltou a bomba. Ele sabia sobre Marina. Isadora havia murmurado o nome enquanto sua respiração mudava durante a ligação da madrugada, às 5h43, quando ela pensou que ele não notaria. Mas Augusto notava tudo. Era obsessivo, admitiu, e Marina claramente era a chave para entender o jogo que jogavam. A conversa dançou perigosamente ao redor do nome de Marina, até que Isadora estabeleceu um limite claro. Marina estava fora de discussão. Mas Augusto propôs um novo jogo, verdade por verdade, uma troca que poderia ser infantil, mas era mortalmente eficiente. As confissões que se seguiram foram como camadas sendo arrancadas. Augusto admitiu estar cansado de tudo, não suicida, mas algo pior, indiferente. Isadora o fazia sentir raiva, tesão, curiosidade e medo.
medo de que ela conseguisse destruí-lo antes que ele a destruísse. Isadora confessou que não era para ser ele o alvo original. Qualquer um do Avalon com acesso ao círculo interno serviria. A dor compartilhada se revelou quando Augusto mencionou a perda do irmão por overdose 5 anos antes, uma culpa que carregava parcialmente. Quando finalmente o nome de Marina voltou à mesa, a verdade emergiu brutal. Suicídio após uma daquelas festas, 3 anos atrás, no dia 23 de julho, dali a 2 dias. O timing de todo o plano de Isadora girava em torno desse aniversário macabro. Augusto não estava lá. Ela havia verificado, ele estava em Tóquio. Mas ele era a porta de entrada para descobrir quem estava, quem dos 3 nomes em sua lista era o responsável. A confiança precisaria ser construída antes que ela revelasse os suspeitos. Então, algo inesperado aconteceu. Augusto ofereceu ajuda genuína. Se alguém no Avalon estava fazendo o que ele suspeitava, destruindo pessoas e chamando de negócios, como haviam feito com ele fazer com o próprio irmão, então ele queria parar isso. A mão de Isadora atravessou a mesa, não para um aperto de negócios, mas como uma oferenda. Quando Augusto a cobriu com a sua, o calor entre suas peles selou algo mais perigoso que qualquer contrato. Uma parceria nascida de dor compartilhada e atração inegável. Quando o garçom perguntou sobre sobremesa, ambos recusaram em uníssono. Augusto pediu para colocar a conta no quarto 1012. Sempre mantinha um quarto no Fasano para reuniões, ou fugas quando a tensão ficava insustentável. E estava insustentável, ambos sabiam. Levantaram-se juntos, o movimento sincronizado atraindo olhares de todo o restaurante. Amanhã haveria fofocas sobre Augusto Montes e a mulher misteriosa de branco. Hoje havia apenas 2 pessoas caminhando na linha tênue, entre destruição mútua e algo que poderia ser ainda mais perigoso. Uma conexão real. Tinham exatamente 1 hora, ele havia dito, antes que fosse irreversível. Antes que o não existe nós dela se tornasse uma mentira impossível de sustentar. Enquanto caminhavam pelo corredor do Fasano, nem predador nem presa, mas algo novo e indefinido, ambos sabiam que a hora já havia passado. Já era irreversível desde o momento em que ele segurou a mão dela no banco. Desde o primeiro, você está faminto. Desde que Marina morreu e os colocou em rota de colisão. A questão agora não era se iriam se destruir ou se entregar um ao outro. Era se conseguiriam fazer ambos e sobreviver para contar a história. Capítulo 6. Elevador do Fasano, 13h42. O elevador subia em silêncio, cada andar aumentando a tensão entre eles. Augusto ocupava um canto, Isadora o oposto, como boxeadores antes do primeiro round. Ela observava os números mudando no painel. 3º, 4º, 5º, enquanto calculava que algo estava errado. Ele havia dito quarto 1012, mas estavam passando do 10º andar. Quando o elevador parou na cobertura, a compreensão a atingiu como água fria. Ele tinha mentido sobre o quarto de hotel. Isso não era terreno neutro, era território dele. As portas se abriram para um corredor privativo que terminava numa única porta. Augusto passou por ela sem hesitação, a fechadura biométrica reconhecendo seu toque imediatamente. O apartamento que se revelou era uma contradição ambulante, vista de milhões, mobília de nada. Como se ele tivesse comprado o espaço mais caro de São Paulo apenas para deixá-lo vazio. Isadora entrou devagar, seus saltos ecoando no piso de mármore. Onde esperava encontrar arte de milhões e móveis de grife, havia apenas o essencial. Um sofá solitário, uma mesa funcional, um bar bem abastecido. Era o apartamento de alguém que tinha desistido de impressionar, ou pior, de alguém que nunca teve ninguém para impressionar. Augusto foi direto ao bar, o ritual de servir o uísque tão automático que revelava anos de prática. Quando ofereceu o copo a ela, Isadora notou algo perturbador em seus olhos. Ele estava aliviado com a reação dela. Como se tivesse testado algo e ela tivesse passado. A conversa sobre os outros apartamentos, os de mentira, confirmou suas suspeitas. Augusto Montes mantinha cenários para diferentes plateias, mas esse
esse vazio luxuoso, era onde ele vinha para não existir. Ela reconhecia o impulso porque fazia o mesmo. Quantas identidades ela não tinha criado nos últimos 3 anos? Quantos papéis não tinha interpretado? Quando ela se aproximou da janela, São Paulo se estendia infinita abaixo, milhões de vidas acontecendo simultaneamente, alheias ao jogo perigoso acontecendo naquele apartamento. Augusto se materializou ao seu lado, o calor dele perturbando seu espaço pessoal de forma calculada. A tensão entre eles tinha mudado de qualidade. No restaurante, era performance pública. No elevador, antecipação. Agora, sozinhos em seu território, era algo mais cru, mais perigoso. Ela o provocou sobre honestidade. Ele rebateu com igual cinismo, ambos dançando ao redor do óbvio, que estavam ali porque a atração tinha ultrapassado a prudência. Quando ela finalmente virou para encará-lo, ele estava mais perto do que deveria, violando todas as regras não escritas sobre espaço pessoal entre inimigos. Foi quando ele tocou seu rosto que tudo mudou. Não havia pretexto dessa vez. Nenhum documento para assinar, nenhum copo para passar, nenhuma desculpa profissional. Era apenas o toque dele, quente e real contra sua pele, enquanto admitia algo que claramente o perturbava, que ela o fazia sentir medo e desejo em medidas iguais. A confissão dela veio como represália. Odiava que ele a fazia esquecer o propósito. 3 anos planejando vingança, 6 meses construindo a armadilha perfeita, e bastaram 24 horas na presença dele para tudo começar a desmoronar. O beijo aconteceu como acontecem as tragédias, inevitável e súbito ao mesmo tempo. Não foi romântico nem gentil. Foi colisão de forças opostas, brutal em sua honestidade. As mãos dela subiram para o cabelo dele por vontade própria, puxando-o para mais perto enquanto ele a prensava contra o vidro frio da janela. São Paulo inteira poderia estar assistindo e nenhum dos dois se importaria. Quando se separaram, ambos respiravam como se tivessem lutado por suas vidas. Talvez tivessem. Isadora fez a única coisa que sabia fazer quando perdia controle. Começou a contar. 3 minutos até a hora acabar. 3 minutos até aquilo se tornar irreversível. A discussão sobre salvação e danação que se seguiu tinha gosto de flerte com o desastre. Quando ela tirou os saltos, gesto pequeno que mudava toda a dinâmica de poder entre eles, Augusto a olhou como se ela tivesse sacado uma arma. O telefone dele escolheu esse momento para explodir em som urgente. A notícia de Roberto caiu como balde de água fria. Jorge estava morto. Jorge, que estava na reunião ontem. Jorge, que era um dos 3 nomes na lista de Isadora. Jorge, que agora nunca poderia confessar o que tinha feito com Marina. Enquanto Augusto falava ao telefone, mantendo o braço ao redor da cintura dela como se precisasse da âncora, Isadora processava as implicações. Alguém estava limpando o tabuleiro. Alguém sabia sobre sua investigação. Alguém estava sempre um passo à frente. A ligação de Ricardo confirmou seus piores temores. As notícias ainda não tinham saído na mídia, mas ele já sabia. Sua rede de informantes, construída ao longo de 3 anos de preparação, estava funcionando. Mas a urgência em sua voz revelava algo mais. Medo genuíno pela segurança dela. Depois que Augusto saiu para a reunião de emergência, deixando-a sozinha em seu apartamento refúgio, Isadora deveria ter vasculhado tudo. Era a oportunidade perfeita para procurar segredos, plantar escutas, copiar documentos. Em vez disso, ela se afundou no sofá solitário dele, segurando o copo que ele tinha abandonado, o gosto do uísque misturado com o gosto dele ainda em seus lábios. Pela primeira vez em 3 anos, desde a morte de Marina, Isadora não sabia se era a caçadora ou a presa. O celular vibrou, trazendo-a de volta à realidade. Mensagem de número desconhecido, impossível de rastrear. Cuidado com quem beija, Isadora. Alguns venenos são doces demais para resistir. O sangue gelou em suas veias. Alguém estava observando. Alguém sempre esteve observando. Uma segunda mensagem chegou antes que ela pudesse processar a primeira. Jorge foi só o começo. Marina foi o meio. Você será o fim.
As mãos dela tremeram pela primeira vez em anos. Não de medo. Isadora tinha abandonado o medo no dia em que encontrou Marina morta. Tremiam de raiva. Alguém estava brincando com ela, transformando sua vingança em espetáculo. A ligação com Ricardo foi breve, mas reveladora. Quando ele a acusou de estar se apaixonando, ela negou com veemência demais para ser verdade. A menção de que Marina morreria de novo se soubessem que tinham parado cortou fundo demais para ser ignorada. Mas foi a última troca que ficou ecoando no apartamento vazio. Marina está morta porque não tivemos medo suficiente. Por isso dessa vez será diferente. Como? Dessa vez, eu viro o monstro. Sozinha no santuário de Augusto, cercada pelo vazio que ele cultivava tão cuidadosamente, Isadora tomou uma decisão. Se alguém queria transformá-la no final dessa história, ela escreveria seu próprio roteiro. O problema era que agora havia uma variável não calculada na equação. Augusto Montes não era mais apenas uma ferramenta para sua vingança. Era algo infinitamente mais perigoso. Alguém que a fazia querer esquecer que monstros não têm finais felizes. Ela se levantou, alisou o vestido, calçou os saltos de volta. Transformação completa. De mulher beijada para predadora em missão. Mas quando passou pela porta, não resistiu a olhar uma última vez para o apartamento vazio. 2 fantasmas vivendo em cascas vazias, procurando vingança por perdas que nunca superariam. Talvez Ricardo estivesse certo. Talvez ela já estivesse apaixonada. Talvez esse fosse exatamente o ponto. Afinal, a melhor vingança sempre envolveu fazer o inimigo se apaixonar antes da destruição. O problema era que ela tinha esquecido um detalhe crucial do plano. Às vezes, o veneno mata quem aplica também. Caçador e presa. A escuridão era absoluta. O tipo de escuro que devora sons, que transforma cada respiração em trovão. Isadora permaneceu imóvel, ainda sentindo o gosto de Augusto nos lábios, o peso da revelação da foto queimando em sua retina, mesmo na ausência total de luz. O elevador continuava subindo. O som mecânico cortava o silêncio como unha em vidro. Augusto moveu-se primeiro, silencioso, como sempre fora treinado para ser. Ela sentiu o deslocamento de ar quando ele passou por ela, o roçar de seus dedos em seu braço. Um toque que poderia ser acidental ou uma última despedida. Impossível saber no escuro. O ruído de uma gaveta sendo aberta, metal contra madeira. Ele estava se armando. Quantas pessoas sabem sobre seu apartamento privado? A voz de Isadora era baixa, controlada. Anos de treinamento tinham lhe ensinado que o pânico era um luxo que pessoas mortas se permitiam. 3. A resposta veio de algum lugar à sua direita, mais distante agora. Uma está morta. A outra sou eu. A matemática era simples e aterrorizante. A terceira pessoa estava no elevador. Isadora tirou os saltos sem fazer ruído, o mármore gelado sob seus pés descalços. Moveu-se em direção ao que sua memória fotográfica identificava como a parede de vidro. São Paulo continuava brilhando lá fora, alheia ao drama se desenrolando no 407º andar. O elevador parou. No silêncio que se seguiu, ela podia ouvir seu próprio coração. Podia ouvir Augusto respirando em algum lugar no escuro. Podia ouvir o sussurro metálico de portas se abrindo, passos, lentos, deliberados, alguém que não tinha pressa porque sabia que a presa estava encurralada. Uma risada suave flutuou no escuro, feminina, familiar de uma forma que fez o sangue de Isadora gelar. 3 anos, a voz disse, melodiosa e terrível. 3 anos esperando por este momento. Os 2 juntos, finalmente. Isadora conhecia aquela voz. Tinha ouvido ela em gravações, em vídeos de vigilância, em seus pesadelos. Era impossível. Marina estava morta. Um isqueiro acendeu, a pequena chama criando um círculo de luz que revelou um rosto que não deveria existir. Não, Marina, isso seria impossível. Mas algo pior. Alguém com o mesmo rosto, os mesmos olhos vazios, o mesmo sorriso que não alcançava os olhos. Você deve ser Isadora, a mulher disse, acendendo uma vela que materializou de algum lugar. A nova obsessão do Augusto, ou seria vingadora?
É difícil acompanhar. Mais velas foram acesas, uma por uma, criando ilhas de luz na escuridão. Com cada chama, mais do apartamento se revelava. E com ele, a verdade. A mulher era idêntica a Marina. Cada traço, cada curva, cada detalhe, exceto pelos olhos. Onde Marina tinha calor, mesmo em suas fotos mais antigas, esta criatura tinha apenas vazio. Valentina. Augusto emergiu das sombras, a arma em punho apontada com precisão cirúrgica. Você deveria estar em Genebra, e Marina deveria estar viva. Valentina inclinou a cabeça, estudando-o como um inseto fascinante. Mas todos nós fazemos escolhas, não é mesmo, irmão? Irmão. A palavra caiu como bomba no silêncio. Isadora processou a informação com a velocidade de um computador. Marina tinha uma irmã gêmea, uma irmã que Augusto conhecia, uma irmã que o chamava de irmão. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de formas que ela não havia previsto em 3 anos de planejamento. Você matou Jorge. Não era uma pergunta, mas Augusto disse mesmo assim. Valentina caminhou pelo apartamento como se fosse seu, cada movimento uma cópia perfeita dos gestos de Marina nos vídeos. A imitação era tão perfeita que chegava a ser obscena. Jorge era um verme que rastejava atrás da minha irmã como um cão. Ele a seguiu até o Avalon naquela noite. Assistiu enquanto ela morria e não fez nada. Ela parou diante da parede de vidro, São Paulo refletida em seus olhos mortos. Cortei a garganta dele devagar. Ele chorou no final. Pediu perdão, como se isso fosse trazê-la de volta. O celular de Isadora vibrou. 7ª mensagem. Ela não precisava olhar para saber que era Valentina quem as enviava. E Roberto? Isadora finalmente falou, sua voz cortando a tensão. Valentina virou-se, um sorriso que era pura malícia, distorcendo os traços que pertenciam a um fantasma. Roberto está no porta-malas do próprio carro há 2 horas. Monóxido de carbono é uma morte gentil demais para ele, mas eu estava com pressa. Ela deu um passo em direção a Isadora. Tinha um encontro para não perder. Se você quer vingança pela morte de Marina, está mirando nas pessoas erradas. Isadora manteve a voz estável, mesmo sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Erradas. Valentina riu, o som como vidro quebrando. Augusto estava lá. Você acabou de ver a foto. Ele assistiu enquanto ela se jogava. Ou será que foi ele quem a empurrou? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto baixou a arma lentamente. Eu tentei impedir. As palavras saíram como confissão arrancada sob tortura. 3 anos de culpa condensados em 4 palavras. Valentina aplaudiu lentamente, cada palma um tapa na face da verdade. Bravo, a verdade finalmente. Mas você esqueceu a melhor parte, querido irmão. Ela puxou algo do bolso. Um pendrive. As câmeras do Avalon. O vídeo completo daquela noite. Marina implorando. Você segurando o braço dela. E então, soltando. Isadora sentiu o mundo inclinar. 3 anos. 3 anos caçando os homens errados. O verdadeiro monstro estava ao seu lado o tempo todo. Mas sabe o que é mais interessante? Valentina continuou, saboreando cada palavra. Você, Isadora. A mulher que passou 3 anos planejando vingança. Infiltrando-se, seduzindo, matando, pretendendo matar. E por quê? Ela deu outro passo, agora próxima o suficiente para Isadora sentir seu perfume, o mesmo que Marina usava. Porque Marina não era apenas minha irmã, era sua também. O mundo parou. Isadora sentiu o ar deixar seus pulmões como se tivesse sido golpeada. Não era possível. Meia-irmã, para ser precisa. Valentina sorria agora, deliciando-se com a destruição que causava. Mesmo pai, mães diferentes. Marina nunca soube, mas você sabia. Por isso a vingança, por isso a obsessão, por isso você está aqui. As velas tremularam como se respondessem à verdade revelada. E agora, Valentina ergueu sua própria arma, um revólver cromado que brilhava à luz das velas. Chegamos ao grande finale. Augusto, o homem que deixou Marina cair. Isadora,
a irmã que falhou em protegê-la. E eu, a única que realmente a amava. Ela apontou a arma para Augusto, depois para Isadora, como se decidindo quem merecia morrer primeiro. Sabe qual é a ironia? Valentina inclinou a cabeça. Marina se jogou porque descobriu sobre vocês dois. Sobre o desejo doentio de Augusto, pela mulher que investigava nossa família. Sobre você, Isadora, se aproximando usando identidades falsas. Ela se jogou porque o amor e a traição estavam entrelaçados demais para desemaranhar. O revólver parou, apontado diretamente para o coração de Isadora. Ela morreu por sua causa. Por causa de vocês dois. O tiro ecoou no apartamento. Mas não foi Valentina quem atirou. A bala atravessou sua têmpora direita, limpa e precisa. Ela caiu como Marina havia caído, graciosamente, terrivelmente final. Roberto estava na porta do elevador, uma Glock fumegante na mão, sangue escorrendo de um corte profundo na garganta, onde Valentina achava que o tinha matado. Monóxido de carbono, ele rosnou, a voz destruída, mas viva. Sou médico, sua vadia psicótica. Sei segurar a respiração. Ele cambaleou, depois caiu de joelhos. Jorge está realmente morto. Ela não mentiu sobre isso. Mais sangue, muito sangue. Mas Marina não se jogou. Augusto já estava ao lado dele, tentando estancar a hemorragia com as mãos. Quem então? Roberto tossiu, vermelho tingindo seus lábios. Perguntem ao único que lucrou com tudo isso. Seus olhos encontraram os de Isadora. Siga o dinheiro, irmã. E então ele também estava morto. 3 corpos em uma noite. 2 no apartamento que agora cheirava a sangue e pólvora. Um cortando a própria garganta em algum lugar de São Paulo. Isadora olhou para Augusto, ainda ajoelhado ao lado de Roberto, as mãos cobertas de sangue. Marina era minha irmã. Não era uma pergunta. Era o reconhecimento de uma verdade que mudava tudo. Augusto levantou-se lentamente. Eu sei. Sempre soube. Antes que ela pudesse processar isso, sirenes começaram a soar lá fora. Alguém tinha ouvido o tiro. A polícia estava vindo. Em minutos, estariam presos ou mortos. A menos que fugissem. Juntos. O caçador e a presa, sem saber mais quem era qual. O preço do sangue. As sirenes cresciam como uma sinfonia macabra, enquanto Isadora e Augusto desciam pelas escadas de emergência. 47 andares. Cada degrau uma decisão de continuar fugindo juntos. Cada patamar, uma oportunidade desperdiçada de se separarem. O sangue de Roberto ainda manchava as mãos de Augusto, deixando impressões digitais carmesim no corrimão metálico. Evidências que os condenariam. Evidências que não importavam mais. No 32º andar, Isadora parou. Através da pequena janela de vidro aramado, São Paulo pulsava indiferente. Milhões de vidas continuando, enquanto 3 haviam terminado violentamente acima deles. Augusto a observava. Mesmo na penumbra fluorescente da escadaria, ela podia sentir o peso daquele olhar. O homem que deixara Marina cair, o homem que salvara sua vida minutos atrás ao não impedir Roberto de atirar em Valentina. As contradições se acumulavam como os corpos. O dinheiro, ela disse finalmente as últimas palavras de Roberto ecoando. Marina tinha uma apólice de seguro. Não era pergunta. Era a primeira peça de um novo quebra-cabeça se encaixando. Augusto desceu 2 degraus, ficando na mesma altura que ela. Próximo demais. O cheiro de ferro do sangue misturado com seu perfume caro criava uma combinação que definia perfeitamente o que eles haviam se tornado. 5 milhões, ele confirmou. Emitida 3 meses antes da morte. O timing era suspeito demais para ser coincidência. Isadora processou a informação enquanto retomavam a descida. Seus pés descalços mal faziam ruído no concreto frio. Os saltos abandonados em algum lugar entre sangue e revelações. 20º andar. Uma porta se abriu 2 andares acima. Passos, vozes, polícia subindo enquanto eles desciam. O cerco se fechando. Augusto a puxou para o corredor do 19º andar.
um andar corporativo, escuro, exceto pelas luzes de emergência. Escritórios vazios se alinhavam como túmulos de vidro de ambos os lados. Eles se moveram em sincronia, anos de treinamento diferente, convergindo para o mesmo instinto de sobrevivência. Através do labirinto de baias, passando por salas de reunião onde apresentações abandonadas ainda brilhavam em telas esquecidas. A sala de servidor ficava no fundo. Augusto arrombou a fechadura eletrônica com uma facilidade que sugeria prática. Lá dentro, o zumbido dos equipamentos criava ruído branco suficiente para abafar qualquer som que fizessem. Foi quando o celular de Isadora vibrou pela 8ª vez. Desta vez, não era mensagem, era uma chamada de vídeo. O rosto que apareceu na tela não pertencia a nenhum morto. Era pior. Era alguém que não deveria saber que ela estava ali. Boa noite, Isabela. A voz do comandante Renan Vieira cortou através dos alto-falantes. Ou devo dizer, Isadora? Isabela Fontes. Sua identidade na Polícia Federal, a que usara para acessar os arquivos do caso Marina, a que garantira que ninguém nunca a conectaria com a mulher morta, exceto que Renan sabia. Imagino que estejam no 19º andar agora, ele continuou, o rosto pixelado pela má conexão, mas o sorriso claramente visível. As equipes táticas estão subindo e descendo. Vocês têm aproximadamente 3 minutos. Augusto se aproximou, estudando a tela sobre o ombro de Isadora. A proximidade deveria ser desconfortável depois de tudo que havia sido revelado. Não era. O que você quer, Renan? A risada do comandante era sem humor. O que sempre quis. Justiça para Marina. Mas não a justiça que vocês dois vinham planejando. A verdadeira justiça. Ele levantou algo para a câmera. Uma pasta. Grossa. Documentos transbordando. Registros bancários. Transferências. Uma trilha de dinheiro que leva direto ao beneficiário da apólice de seguro de Marina. Spoiler. Não foi nenhum dos mortos desta noite. Isadora sentiu o sangue gelar. Se não foi Jorge, Roberto, Augusto ou Valentina, Carlos Mendes. Renan disse o nome como quem cospe veneno. Primo de 2º grau de Marina. Advogado especializado em seguros. Foi ele quem redigiu a apólice. Foi ele quem garantiu que as cláusulas de suicídio tivessem brechas. Foi ele quem lucrou 5 milhões com a morte dela. O servidor ao lado deles piscou, luzes vermelhas indicando acesso remoto. Alguém estava baixando arquivos. Estou enviando tudo para vocês agora, Renan continuou. Contratos, gravações, incluindo uma muito especial de Carlos pagando alguém para garantir que Marina estivesse no Avalon naquela noite. Pagando para que ela estivesse vulnerável. Pagando para que... A conexão falhou por um segundo. A imagem congelando. Quando voltou, Renan estava sangrando. Um ferimento na têmpora. Alguém havia atirado enquanto ele falava com eles. Já é tarde demais para mim, ele conseguiu dizer caindo para o lado. Mas vocês ainda podem... A tela ficou preta. 2 minutos. Augusto já estava no terminal principal, dedos voando sobre o teclado. As telas se encheram de dados, arquivos sendo baixados do servidor da Polícia Federal através da conexão que Renan havia aberto antes de morrer. Contratos, vídeos, áudios, anos de evidências meticulosamente coletadas. Um vídeo em particular chamou a atenção de Isadora. Data 3 anos atrás. Local: escritório de Carlos Mendes. 2 pessoas conversando sem saber que estavam sendo gravadas. Carlos e Marina. Ela assistiu em silêncio enquanto Marina assinava papéis, rindo de algo que Carlos dizia. Confiante. Sem suspeitar que o primo que a abraçava estava assinando sua sentença de morte. Ele a drogou, Augusto disse, apontando para outro arquivo. Rohypnol no champanhe do Avalon. Dose calculada para deixá-la sugestionável, não inconsciente. As peças finais se encaixavam com precisão nauseante. Carlos havia planejado tudo, criado a situação, garantido que Marina estivesse no lugar certo, na hora certa, no estado mental certo. Não foi suicídio. Não foi assassinato no sentido tradicional. Foi algo pior. Foi execução disfarçada. 1 minuto. Passos no corredor. Múltiplos.
organizados. A equipe tática havia chegado. Augusto terminou de baixar os arquivos em 2 pendrives. Entregou um para Isadora. Seus dedos se tocaram na troca. Sangue seco encontrando pele limpa. Tem um duto de ventilação que leva ao prédio adjacente, ele disse. Descobri quando comprei o andar. Nunca achei que precisaria usar. O duto ficava atrás de um painel falso. Estreito, mas possível. O tipo de rota de fuga que apenas paranoicos profissionais preparavam. Enquanto Isadora entrava primeiro, ouviu Augusto fazer algo no terminal. O som de arquivos sendo enviados. Múltiplos destinatários. O que você está fazendo? Garantindo que Carlos não escape desta vez, ele respondeu. Cada grande jornal do país está recebendo isso agora. Cada promotor. Cada juiz limpo que conheço. A porta da sala explodiu, gás lacrimogênio inundando o espaço. Augusto a seguiu pelo duto no último segundo possível. Eles rastejaram através da escuridão metálica, o som da operação policial ficando mais distante a cada metro. O ar era espesso, reciclado, com gosto de uma década de poeira e segredos. O duto terminava em uma grade no banheiro executivo do prédio vizinho. Augusto a chutou, o metal cedendo com um estrondo que ecoou como trovão. Eles emergiram em um mundo diferente. Um andar de luxo, tudo mogno e couro, o oposto do cenário de guerra que haviam deixado para trás. Através das janelas, podiam ver o prédio de Augusto cercado. Dezenas de viaturas, centenas de policiais. O maior aparato policial que São Paulo havia visto em anos, todos procurando por eles. Todos chegando tarde demais. Tem roupas no closet executivo, Augusto disse, já se movendo. Documentos falsos no cofre. Dinheiro também. Isadora o seguiu, processando a eficiência da preparação. Quantas fugas ele havia planejado? Quantos crimes esperava precisar escapar? Enquanto se vestiam, ela em um terno executivo que servia surpreendentemente bem, ele trocando a camisa manchada de sangue, o silêncio entre eles pesava com palavras não ditas. Marina estava morta por ganância, não por amor ou ciúme ou qualquer das razões que haviam imaginado. 3 anos de vingança mal direcionada. 3 pessoas mortas esta noite que talvez não precisassem ter morrido. E eles 2, unidos por sangue derramado e segredos revelados, fugindo juntos sem saber para onde. Carlos tem um iate, Isadora disse, enquanto ajustava a gravata roubada. Ancorado em Santos. Ele deve estar tentando sair do país agora. Era uma suposição, mas uma boa suposição. Se Renan estava morto, Carlos sabia que as evidências estavam vindo. Fugiria enquanto podia. Augusto terminou de transferir dinheiro de várias contas para cartões não rastreáveis. Patrimônio líquido convertido em sobrevivência anônima. Podemos chegar em Santos em 1 hora. Não era um plano. Era uma direção. Mas era mais do que tinham minutos atrás. Eles deixaram o prédio por uma saída de emergência que dava para um estacionamento subterrâneo. O BMW M5 preto estava exatamente onde Augusto disse que estaria. Mais paranoia preparada que agora salvava suas vidas. Enquanto São Paulo desaparecia no retrovisor, Isadora contemplou a ironia. Havia começado a noite pretendendo matar o homem ao seu lado. Agora fugia com ele para caçar o verdadeiro assassino de sua irmã, de Marina, a irmã que nunca soube que tinha. O celular que Renan havia usado para contatá-la vibrou uma última vez. Não era mensagem, era uma foto. Carlos Mendes no Porto de Santos, carregando malas para um iate de 15 milhões de reais. O timestamp mostrava 10 minutos atrás. Alguém estava os ajudando. Alguém que queria Carlos morto tanto quanto eles. Alguém que permanecia nas sombras, movendo peças em um jogo que ainda não compreendiam completamente. Augusto acelerou, o motor V8 rugindo na madrugada. Santos estava a 60 quilômetros. Carlos Mendes estava a 60 quilômetros. A verdadeira justiça estava a 60 quilômetros. E depois disso? Depois disso, Isadora e Augusto teriam que decidir o que fazer com o sangue em suas mãos e os segredos em seus pendrives. Teriam que decidir se o que os unia era mais forte que o que os separava. Teriam que decidir se caçador e presa podiam se tornar algo mais.
O velocímetro marcava 200 quilômetros por hora. A noite sangrava no horizonte, prometendo um amanhecer que nenhum deles havia planejado ver juntos. Ela fez algo que ninguém esperava. E a partir dali nada mais teve volta. Se essa história te mexeu por dentro, comenta: quero o final. E eu conto tudo na parte 2.